Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de autossabotagem? Quais são seus autossabotadores? E como fazer para evitar? No programa de hoje, eu, Joyce Cabral, juntamente com Rafael Brandão da Fermento Soluções, vamos bater um papo interessante com a Rosana Souza. Ela que é profissional de RH e estudou o comportamento dos jovens, vai dar algumas dicas interessantes para que a gente possa evitar os nossos autossabotadores. Vem com a gente, fique à vontade, porque aqui a sala é sua. Olá, pessoal do nosso canal, seja bem-vindo. Eu sou o Rafael Brandão. Espero que todos estejam bem. Estamos para esse nosso bate-papo semanal com a Joyce Cabral. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. E hoje nós também temos a presença da Rosana Souza. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Rosana. Tudo ótimo. Rosana, que é profissional, né, de RH também. E fala um pouco pra gente, Rô, da sua jornada, da sua trajetória. Deixa o povo conhecer a Rosana Souza. Tá, então, sou profissional da área de RH, fiz um trabalho social há mais de 10 anos, diretamente com jovens. Então, durante esse trabalho, o meu papel mesmo, ele era de orientar mais a parte de ressocialização. E por conta disso, eu sempre vi uma necessidade, que era a gente conseguir reeducar eles de uma maneira positiva. Então, isso fez com que eu começasse a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal. Então, eu tenho 10 anos trabalhando com jovens, 6 anos estudando sobre desenvolvimento pessoal, sobre comportamento, muito essa questão de autoajuda. Porque eu entendo que quando se eu quero ajudar alguém, eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que eu sinto, o que eu penso. Então, fui estudando muito sobre esse tema e juntando, consegui uma certificação em inteligência emocional e também trabalho, o ramo de atuação que eu estou dentro da área de RH é no mercado imobiliário, que é um trabalho com autônomos. Então, nesse combo aí, é assim que eu defino a Rosana. Show de bola, Rosana. Seja bem-vinda aí. Acredito que, referente ao tema de hoje, vai ter muito assunto aqui para a gente debater, né? A gente tem um tema Sim. hoje, pessoal, que é autossabotagem. Será que você pratica autossabotagem? Será que teve algum momento que você praticou profissionalmente essa autossabotagem? E às vezes até definir o que é autossabotagem. Será que isso eu tenho ou será que isso eu faço nas minhas atitudes? Como que é? E acredito que esse bate-papo vai ser muito legal aqui para poder colocar todos a par desse assunto, todos a par das suas atitudes e tudo mais. Mas a gente precisa definir, né, gente? O que é uma autossabotagem primeiro, né? Exatamente. Bom, eu tenho para mim que a autossabotagem é aquela atitude praticada involuntariamente que prejudica a gente no dia a dia, né? A gente com comportamento autossabotador, a gente não tem noção de que nós estamos praticando a autossabotagem. Isso acontece sem a gente perceber, né? Sim, e quando a gente começa a falar sobre autossabotagem, o termo sabotagem a gente já lembra um pouquinho desses filmes de história, essa coisa mais de aquela galera criminosa que faziam ações para prejudicar um grupo. Então, ou seja, o termo sabotar, ele vem disso, de dificultar uma ação, de dificultar um trabalho de uma maneira passiva, ou seja, ele não vai... A sabotagem, ela não é explícita, ela já não é jogada na cara como um problema. Ela é uma ação sutil que nos impede das nossas realizações. Então, ela, vamos dizer assim, ela amasseia o nosso ego, dá um conforto, só que depois a gente começa a sentir os danos que a sabotagem traz. E aí, falando em autossabotagem, numa época de isolamento, de pandemia, é onde a gente vê indícios gigantes, assim, que a gente pode estar cometendo a autossabotagem, até mesmo sem perceber. Ele acaba sendo involuntário, né?
Isso, porque hoje a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro de casa. Antes a gente tinha aquela disposição de ir trabalhar. Pô, vou levantar cedo, porque 9 horas, 8 horas eu tenho que estar na empresa. Hoje não, eu estou na minha empresa, estou na minha casa, tenho que começar a trabalhar às 8, 7h30 eu levanto. Então hoje está tudo muito perto, o conforto ele está muito perto, e se a gente não ter a noção e ter uma disciplina, a gente se sabota e aí de fato vira um ano perdido. Porque não é porque eu estou dentro de casa que eu perdi o meu ano, que eu posso estar dentro de casa produzindo, trabalhando, me inovando. Agora, se eu ficar dentro da minha casa e ter atitudes que me prejudiquem, aí sim o ano ele se perde. Aí sim foi tipo assim, um ano sabotado, se é que a gente pode dizer assim. E ainda mais nesse momento, a gente trabalhando em home office, então tem muita autossabotagem. E a gente acaba não percebendo isso, desde o horário que a gente acorda, não é? Porque você fala, daqui a pouco eu faço. E um dos pontos que você, Rosana, colocou ter falado assim, é algo que é um aconchego, né? É uma questão ali que dá uma acomodada, é benéfico naquele primeiro momento. Eu tenho esse sentimento quando eu pratico autossabotagem, né? Sim, porque quando a gente começa a falar um pouquinho da maneira de agir, do nosso comportamento, a gente lembra de como funciona o nosso cérebro. E o que a gente vem lendo e o que eu venho escutando alguns especialistas falar e comprovar é que o nosso cérebro ele é preguiçoso. Então, os nossos comandos vêm daqui, vêm da cabeça, vêm do cérebro. E o nosso cérebro ele tem uma tendência a não querer aprender. Ele não gosta de aprender porque queima energia. Então, a sabotagem ela traz já esse conforto. Então, é algo fisiológico, se é que eu posso dizer assim, da nossa natureza. E aí, quando a gente está no trabalho, então eu tenho lá uma equipe, estou trabalhando com a minha equipe, tem aquelas pessoas que sabotam, é mais fácil a gente identificar, porque eu estou vendo aquela ação de sabotagem. Cara, isso vai ferir a minha equipe. Poxa, essa conversa paralela aqui se perde. Agora, quando a gente está trabalhando em casa, o contexto muda, porque eu não vou avaliar o outro, eu vou me avaliar. E aí, como a sabotagem ela é sutil, ela vem de maneira bem discreta, que é aquela conversa no WhatsApp, é aquele meme no Instagram que a gente vê e se perde ali, aí manda para o colega e começa aquela distração. É uma notícia, ou então às vezes é até o cachorro que está ali no nosso pé e a gente se distrai. Então, quando pensar em sabotagem, a gente tem um leque para comentar sobre, mas quando se trata da sabotagem que a gente executa, ela chega a ser um pouco mais profunda, porque sabotar no meu trabalho, eu vou impactar o resultado, vamos dizer assim, da equipe, da empresa, mas eu posso ser corrigido. Agora, quando eu me saboto, eu atrapalho a coisa mais importante, que é o meu futuro, é a construção de algo. Que eu tenho a ideia de que não vai, que agora não me é, 10 minutos conversando sobre o espaço não é nada. Mas 10 minutos assistindo ali um noticiário também não é nada. 1 minuto brincando com o meu cachorro. Aí quando você pega o seu dia inteiro, você ficou 6 horas fazendo nada. 6 horas que lá na frente vai te fazer falta. E você fica com sentimento. Aí, no final do dia, a gente tem aquela sensação de que, caramba, não fiz nada. Por mais que você não prove, não tenha dados, você tem aquela sensação. Eu não fiz nada, por mais que você tenha feito. Mas você, passou o dia e eu não fiz nada. Isso quando não vem aquele pensamento também que faz parte da autossabotagem. Mas eu não produzi porque a internet estava ruim. Não, eu não produzi porque o meu amigo me chamou. Não, ele que me chamou, então não quer dizer que a culpa é toda minha. Tira a nossa responsabilidade. Então, a autossabotagem, ela tira a responsabilidade que é nossa. Só que isso é o que a gente acha. Então, eu culpo o outro, eu falo que foi a situação, que foi o dia, só que eu esqueço, exatamente, eu esqueço que quem iniciou ali, quem deu permissão para a sabotagem acontecer fui eu.
E como você comentou, né? É algo tão sutil que eu preciso somar tudo para perceber que eu me sabotei. Eu preciso ver tudo que foi feito para falar, eu acabei me sabotando aqui. Exatamente. Agora, uma das autossabotagens, porque assim, se a gente elencar, forma uma lista enorme de autossabotagem, né? Mas sim, eu acho que vale a pena a gente falar sobre algumas aqui. E uma das que eu acho mais importante é a questão de reclamar demais, né? Sim. Nossa, verdade, hein? E tem aquela coisa, né, que quanto mais a gente pensa, mais a gente fala e mais a gente atrai pra gente. Por isso que a nossa vida nunca vai pra frente. A gente já parou pra pensar nisso? Eu só reclamo e minha vida nunca vai pra frente. E o ato de reclamar, ele tipo, a característica dele é justamente essa: eu tiro a responsabilidade de mim. Não, porque hoje a minha chefe não me mandou o que eu tinha que fazer, mas tá errado. Ah, nossa, o meu colega de trabalho, ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Ah, porque hoje está frio. Né? Eu estou aqui à disposição, mas aqui também não faz nada. Não manda, não faz nada. As pessoas não sabem direcionar nada, as pessoas não sabem o que eu preciso fazer, as pessoas não sabem pedir, as pessoas não sabem falar, mais ou menos isso, né? Aí joga a culpa no terceiro, aí joga a culpa na situação, porque a culpa é a culpa de tudo isso, a culpa é da pandemia, a culpa é do governo, a culpa hoje, a verdade é que seja dita, hoje eu não consegui trabalhar porque estava muito frio, então a pessoa, ela reclama tanto que vira um hábito. E aí, como ela só reclama, se a pessoa só tem tempo para reclamar, ela não tem tempo para se avaliar, ela não consegue se corrigir, ela não consegue entender o que está acontecendo em volta. E aí vira um ciclo, porque o tempo que ela perde reclamando, ela poderia perder pensando, poxa, se o meu chefe se está faltando comunicação com o meu chefe, o que eu posso fazer para estabelecer uma comunicação, uma relação com ele? Poxa, se a equipe que eu estou não está tendo uma comunicação legal, está tendo problema, ou as questões que têm que ser resolvidas são passadas de formas que eu não compreendo. O que eu faço para resolver isso? A pessoa perde tempo reclamando ao invés de pensar. E é legal que o Cortella tem uma fala que é unânime. Ele diz, é proibido resmungar. Então, assim, não é proibido você criticar com base, não é proibido você chegar e questionar, poxa, por que isso não está sendo feito? Agora, resmungar e reclamar é proibido. Porque quem resmunga e quem reclama não faz nada. Então, se eu não faço nada mediante a isso, o que eu estou fazendo? Eu só estou me prejudicando. Você falou isso daí, eu lembrei de um artigo que eu li, e a pessoa lá no comentário, ela fez uma reclamação sobre o artigo, né? Ela reclamou, nossa, mas isso daqui, você só sabe criticar, não sei o quê. Aí a pessoa falou, não, quem está criticando é você porque você não tem embasamento. Você está fazendo uma reclamação. A sua reclamação não é certa porque não tem embasamento em nada. Aqui eu estou fazendo um posicionamento. E aí isso me trouxe assim, pô, é verdade, né? Você falou do Cortella, mas existe uma leva assim, se você para de reclamar, você produz mais. Né? Se você para de reclamar, você produz mais. Se você para de reclamar, você começa a procurar uma solução. É esse grande questão que a gente precisa trabalhar aqui, ó, no inconsciente, né? E a reclamação, ela traz para a pessoa uma centena de sentimento negativo. Então, ela vai atrair tudo de negativo que existir, ela vai atrair. Porque a mente dela está programada para ser negativo. Então, hoje eu vou reclamar porque a existência, o problema está na existência. Então, ela traz para si um pensamento que em nenhum momento, ela não tem uma projeção de vida positiva. Por quê? O tempo dela é para reclamar, e quando a gente reclama, a gente só pensa no ponto negativo que vai embasar a minha reclamação. Então, como é que eu avanço? Como é que eu progrido? Não consigo. Então, às vezes, é difícil a gente ouvir falar que autossabotagem é reclamar, mas é muito. Porque se a gente olha hoje para as pessoas, para os profissionais, a gente que trabalha nesse mundo de RH vê muito isso. A gente escuta o tempo inteiro.
Por que o meu chefe não me dá atenção? Por que o meu salário é baixo? Por quê? Porque o meu local de trabalho não é bom. A pessoa reclama de tudo. Mas o que a pessoa faz para mudar? O que a pessoa faz para a situação dela ser diferente? Ela não faz, porque ela não tem tempo para pensar nisso. Exatamente. Pegando um gancho, é uma autossabotagem que traz a outra, né? Porque a gente está reclamando. Eu mandei um e-mail pro meu chefe, ele não me respondeu até agora. Aí, quando ele responde, falta meia hora para eu sair. Ah, então não vou responder hoje. Aí eu procrastino, que é mais uma autossabotagem, vou responder só amanhã. Mas assim, ainda falta meia hora para você sair do trabalho, né? Você ainda tem que trabalhar por 30 minutos, mas ele procrastina para amanhã. Deixa para depois. Ah, hoje eu não vou fazer hoje. E eu acho que assim, é um sentimento que todo mundo já passou. Ah, hoje eu posso fazer esse trabalho amanhã. Só que aí o amanhã chega, você não tem tempo para estruturar o trabalho legal, entrega de qualquer jeito, aí vem aquela sensação. Poxa, poderia ter feito melhor, né? Caramba. Ou então, eu vou dar um exemplo. Eu tive essa semana. Por um descuido, procrastinei e eu perdi uma palestra que eu queria muito assistir. E eu sabia que eu perdi. Por que eu perdi? Eu acordei um pouco mais tarde e deixei de ver algo que ia ser pro meu bem. Aí na hora eu pensei, caramba, se eu tivesse lá ontem, se eu tivesse me organizado, eu não teria perdido. Mas eu preferi não fazer nada e deixar pro dia seguinte. Então, quando a gente procrastina, é a mesma linha. Dá um conforto, dá uma sensação boa. Que é igual a gente vê muito comum hoje o pessoal falar. Ah, hoje o meu dia se rendeu em 0 coisas que eu fiz. Não fiz nada. Procrastinei o dia inteiro. Mas e a perca que eu tive desse dia? A gente vê, eu não sei se vocês têm visto, mas tem muita gente falando sobre produtividade. Só que de um lado tem muita gente reclamando que o pessoal está falando muito porque tem que produzir, tem que ser produtivo e tal. Só que quando a gente faz um balanço e pensa nos dois, isso é algo que eu tenho fortalecido muito em mim. Eu não preciso produzir o tempo inteiro, mas eu não posso não produzir nada. Porque o tempo que eu não faço nada que é benéfico para mim, eu só me prejudico. Eu fico estagnado, eu fico no zero. Então, depois a gente sabe, e o ser humano, ele é incrível. Hoje eu não estou sentindo falta disso, mas amanhã eu vou sentir. Sim. Que aí vem o remorso. Poxa, eu não fiz isso. Ah, eu não enviei o relatório que a minha chefe pediu. Caramba, eu não enviei, por isso que agora eu estou levando essa bronca. Olha aqui eu sendo chamada a atenção. Fruto da minha procrastinação. A gente no mundo de RH, a gente se depara com bastante profissional assim, né? Que fala, mas eu deixei para fazer a faculdade depois. Por mais que eu tivesse condições antes, mas eu deixei para depois, porque eu estudei tanto tempo, aí eu quis descansar um pouco. E aí hoje a gente olha para trás e fala, olha quanto tempo eu perdi lá atrás, né? Porque a gente procrastinou. Tem gente que procrastina para estudar. Ah, vou deixar para estudar no dia antes da prova e de repente acaba não... Uma hora antes. Uma hora antes da prova e de repente acaba não absorvendo tudo que tinha que absorver e aí vai jogar a culpa no professor, porque o professor... E aí volta lá no começo, né? Da reclamação, porque o professor que fez essas coisas. Ah, não, mas ele só quis me ferrar, né? Então, a questão de procrastinar também é muito importante. A gente tem que ficar de olho nisso, porque não tem como a gente voltar no que já aconteceu. São nas pequenas Exatamente. coisas, né, Jó e Rosana? Porque a gente procrastina no dia a dia. Eu poderia ter feito aquela corridinha, ter dado uma volta de bicicleta. Você vai deixando para depois e pensando assim, amanhã eu faço, e acaba não fazendo. Tanto na vida profissional como na pessoal, né? Você acaba deixando, você acaba não se aperfeiçoando, não dando a excelência no que você precisa fazer, porque você acredita, depois eu faço, isso daqui é rápido. Até tem uma questão de que puxa o item 3 de acomodação mesmo, né? Isso daqui é fácil de fazer, esse e-mail que eu recebi, eu posso falar ok agora? Não, deixa amanhã eu faço.
Vai parar. E aí chega o amanhã, né, Rafael? E a gente coloca o despertador e vem aquela famosa soneca de mais 10 minutos. E quando a gente vai ver ou esquece de ligar a soneca, a gente dorme de novo e acorda 2 horas atrasado. E aí sai como de Exatamente. casa? Sai como de casa? Aí, né, quando sai todo. Deixa eu ir lá. Nossa, peguei uma camisa. Não tava passada, gente. Meu Deus do céu. Aquela sensação de que tá tudo perdido, né? E aí que gera o dia inteiro ruim, porque você já saiu atrasado da cama, pegou a roupa errada, pega o ônibus atrasado, chega na empresa atrasado, já leva aquela chamada de atenção, e tudo que era para ir bem não vai ser porque você se atrasou. Mas por que você se atrasou? Porque você procrastinou na hora de acordar. Exatamente. Então, tem muita gente que joga a culpa no ônibus, né? O transporte público atrasou. Não foi ele que atrasou. Quem atrasou foi você. Né? Então, a gente já sabe, eu tenho um colega que ele fala bastante isso. Trânsito sempre existiu aqui. Então, não joga a culpa no trânsito. Você já sabe que acontece. Pode ser que não aconteça, mas via de regra ele acontece. Então, não joga a culpa no trânsito. Não é o trânsito, não é o transporte público, não é nada, nenhum fator externo. O fator está em você. Se você já costuma a acordar atrasado, a fazer as coisas todas em cima da hora, não tem como você jogar a culpa num fator externo, né? E uma vez que a gente faz tudo isso, pegando um link que a Joy falou, você vai fazendo as coisas tudo ali rápido, porque você estava atrasado, você não consegue entregar excelência naquilo que você faz. Você entrega, no mínimo, um feijão com arroz. Só que não tem como esperar de uma pessoa que vive procrastinando uma excelência. Porque ela já vem numa sequência que, tipo, ela já sai da casa dela preparada, porque se atrasou, porque perdeu a hora, sei lá o que ela fez. Como é que ela vai conseguir estruturar um projeto de maneira eficaz, de uma maneira boa? Como é que ela vai conseguir parar para responder os e-mails com cuidado? Como é que ela vai ter atenção? Porque ela tá ali, ó, naquele pique. Mas ela tá naquele pique. Existe uma diferença daquela pessoa que é animada, vamos para cima, não, eu quero fazer, eu quero dominar o mundo, lá, daquela pessoa que é acelerada, porque ela deixou algo lá, ela deixou de fazer alguma coisa lá atrás. Então agora ela tem que correr para compensar. Só que o que se vê, a pessoa não consegue compensar. E daí a gente pensa, né? Se a pessoa, ela consegue se atrasar para coisas tão pequenas, como levantar na hora de trabalhar, como se organizar para uma reunião, seja lá o que for, como que será essa pessoa em prol dos objetivos dela? E é o que a Joyce disse. Passa um tempo, eu deixei de estudar porque naquela época não havia necessidade. E agora você não tem esse curso, você não tem essa formação. E se você não tem essa formação, você não tem essa vaga. Mas aí o que você vai fazer? Você vai reclamar. Mas a culpa não está em ninguém, a culpa está justamente pelo ato de você ir postergando. Ele vai falar que é o mercado que está exigindo demais, né? E pagando de menos. Exatamente. E hoje é um exemplo. A gente está vivendo uma era que a gente não esperava, que veio por conta do Covid. Então, a gente teve que se adaptar ao trabalho home office, a essa era digital. Quem já vem há um tempo estudando sobre o assunto, sobre esse trabalho à distância, essa questão toda de trazer o mundo digital para a sua realidade, está se adaptando super bem. Conseguiu se adaptar, conseguiu enfrentar. Quem nunca parou para pensar nisso na vida, sofreu. Porque deixou para pensar quando a bomba estourou. Pô, vou entender essa era digital agora. Então, esperou o problema acontecer para pensar. Então, quando a gente traz também para esse sentido, vamos dizer assim, mais de uma visão a longo prazo, de uma questão de realização pessoal, prejudica aí muito. Porque a pior coisa é você olhar para trás e saber que você poderia ter feito. Existe a diferença daquelas pessoas que não têm condição nenhuma, por N fatores, que impossibilita ela, da diferença daquele que não quis.
Deixa para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu estudo. Amanhã eu leio mais um pouco. Hoje eu não preciso. Existe a diferença. E essa diferença tem que ser clara. Porque senão a gente fica com pena. Não conseguiu. Poxa, não conseguiu estudar, não conseguiu ser alguém. Você me fez pensar num dia que eu estava num treinamento falando de gestão do tempo e um participante, a gente falando, né? Você não pode atrasar no atendimento e tudo mais. Ele levantou a mão e falou, mas a gente mora numa cidade grande. E uma cidade grande tem trânsito, então eu vou me atrasar. Então, mas você tem que se programar para não atrasar. Pode acontecer uma exceção, você entrar em contato e falar, estou atrasado, chego em 10 minutos. Exceção. Agora isso não pode se tornar regra. As pessoas se acomodam na questão. É trânsito, a pessoa que está me esperando tem que entender que eu estou no trânsito. Olha que absurdo como é a questão de sabotagem total. A pessoa não tem consciência e já sai de partido assim. Não, o outro tem que compreender que eu vou atrasar. Mas quem está ali a serviço? Quem está lá prestando um serviço? Não é? E é uma pessoa que ela, na maioria das vezes, ela cobra empatia. Ela cobra que as pessoas tenham empatia com ela. Pô, meu chefe tem que me entender. Eu moro no extremo de São Paulo. Eu moro quase em Minas. Ele precisa entender que eu moro longe. Ele não tem empatia comigo. Só que quando a gente vamos dizer assim, olhando friamente, a gente tem que ser justo. Poxa, por que a Joyce também mora longe, consegue chegar e você não? Por que ela consegue? Porque... Não, ela não tem mais condição. A diferença é que ela é disciplinada. A diferença é que ela se prepara, ela se organiza. Por isso ela chega no horário, por isso que ela consegue fazer as coisas dela. Agora, as pessoas que não conseguem ter essa disciplina, geralmente é as que mais reclamam, é aquela pessoa que você já sabe que tem todos esses itens em alguma parte. Ela exige mais do outro, né? Da vida dela. Ela cobra muito do outro. Só que ela em si ela não olha para si. Essa semana mesmo eu estava conversando com um amigo e ele teve uma situação e eu falei para ele, por que você não olha para o outro? Você está só olhando para você. Às vezes essa pessoa não respondeu o que você queria, porque às vezes ela está num mau dia porque não teve tempo. Então nem tudo é sobre a gente. E nem tudo é culpa do outro. Eu não posso tirar o que é de minha responsabilidade para jogar na Joyce e no Rafael. Tenho que assumir. Então, se eu tenho um hábito de acordar tarde porque eu durmo 3 horas da manhã, então eu tenho que lidar com essa consequência. Eu não posso chegar na minha chefe, chefe, eu acordei atrasada porque o relógio não despertou. Não. Despertar, o relógio despertou. Quem não levantou foi você. Verdade. Um dos pontos que a gente chegou a comentar aqui, que é a questão de procrastinar, reclamar, a questão do horário, que é o soneca, né, Joyce? E a gente vê que todos estão interligados e a gente realiza isso mesmo em alguns determinados momentos, temos esse comportamento, mas tem um que para mim chama muita atenção, que é a questão de se acomodar. Que é uma sabotagem assim muito interligada com as demais. Todas são interligadas, mas essa mais ainda, porque você fala assim, eu preciso fazer uma transição de carreira, eu preciso mudar de trabalho, eu estou insatisfeito com o meu trabalho, venho reclamando muito e preciso mudar. Mas aqui é perto da minha casa, mas eu já conheço todo mundo. Mas aqui o pessoal gosta de mim, a gente fica com medo do novo, né? Eu vou sair para começar tudo de novo. Eu posso dizer por mim mesma. Eu trabalhei um tempo em uma empresa em que depois que eu saí, eu me vi acomodada. Porque quando eu saí, que eu vi que realmente eu não estava preparada para o mercado de trabalho, foi que eu me dei conta de quanto eu me auto-sabotei. Justamente por esses motivos, sabe? Não, mas é perto. Mas tem uma flexibilidade. Mas eu conheço todo mundo. Eu vou sair daqui para quê? Para começar tudo de novo lá na outra empresa. Mas eu já estou preparada. Para o que eu faço, o meu estudo está ótimo. Eu não preciso me profissionalizar mais, eu não preciso me especializar, porque o que eu faço aqui já atende. Só que não. Quando eu saí, eu vi que realmente eu estava muito retrógrada em todos os sentidos.
em de repente me deslocar para um lugar um pouco mais distante, em de repente não ter uma flexibilidade tão boa como eu tinha, mas que de outro lado ia me trazer ganhos, e não só financeiros, né? Então, essa questão de acomodação, ela é muito importante. A gente não se dá conta de que está sendo acomodado. E não só é importante, mas é algo sério. Porque a acomodação, ela é perigosa. Porque a acomodação é morte. Porque quando a pessoa chega no nível de acomodação, não vai ter o que tire ela dali. A gente vê pessoas na mesma empresa, pessoas que estão 10 anos, mas a pessoa já foi tudo. Ela só falta ser dona da empresa. E a gente vê a pessoa na mesma empresa, fazendo a mesma função, e para ela tá tudo bem. A pessoa não evoluiu em nada, ela continua ali. A acomodação, ela faz com que, vamos dizer, a acomodação é aquela comida morna, que perde o gosto, perde a essência. E quando um profissional, e trazendo muito para o âmbito pessoal, quando a pessoa chega nesse nível, ela não tem mais, não tem objetivo à frente dela, não vai ter por que ela se esforçar para estudar mais. Tô bem aqui. Ela vive numa relação abusiva. Mas tá bom, tá tudo bem, tá certo. Às vezes a gente vê pessoas vê casos de pessoas que sofrem assédios dentro do trabalho, e pela falta de uma iniciativa dela, de uma motivação, vamos lá, ela aceita, porque ela tá acomodada. Tá tudo bem. Pra mim... Até chega a reclamar, né? Eu utilizo outro gatilho lá da autossabotagem, que é reclamar. Mas aqui, nossa, aqui nada moderniza, aqui ninguém me vê. Mas tá bom aqui, tá ótimo. Exatamente. E é engraçado que quando a gente olha para uma pessoa que é acomodada, a gente se revolta por ela. Criatura, vamos lá, faz alguma coisa. Reage, vida em você. Bota a vida nessa pessoa. E pra ela, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Olha aí, você já tá fazendo 30 anos e você tá parado. Amanhã eu faço. Vai dar certo, a vida é boa. Não é, a vida não é boa, a vida, você tem que lutar pra vida ser boa. Então ela é uma pessoa que ela aceita tudo, que pra ela tá na nice. Tá tudo bem, não tenho com o que me preocupar, e o mundo passando. E o mundo avançando. E geralmente quem muito se incomoda, como eu trabalhei com jovem, eu posso dizer isso assim, com total autoridade. Quando os pais percebem a acomodação do filho, eles entram num desespero que você vê assim quando eles começam a falar. Porque eles falam, poxa, o meu filho fica o dia inteiro dentro de casa. Meu filho não faz um curso, o meu filho ele não está preocupado em estudar. Olha, eu que sou mãe dele, eu já estou fazendo até uma faculdade para ver se motiva ele, e o meu filho não faz. Então, para quem está de fora, a acomodação ela gera uma angústia. Porque daí a pessoa aceita tudo. A pessoa aceita vamos dizer assim, ela tem condição de ter uma vida melhor, mas ela aceita aquela vida inferior. É aquela coisa, né? Melhor pingar do que faltar. Tá pingando, enquanto tá pingando, tá tudo certo. E vem com esse discurso fraco. Não vou me arriscar, aqui tá bom, vai que eu me arrisque e dê problema, então aqui tá ótimo, vou ficar do jeito que tá. É a pessoa que dentro da empresa, ela não aceita desafio, projetos audaciosos, ela não vai querer estar muito perto, porque ela sabe que quando a gente aceita um projeto que é desafiador, uma mudança de cargo que me coloque mais em exposição, a gente sabe que não vai ser fácil, porque é o novo. A pessoa que é acomodada, ela já vai pensar, mas eu vou ter que fazer isso, aqui eu tô bem, tá tudo certo. Vou me expor pra quê? Não, o que importa é que eu tenho o meu emprego. O que importa é que eu tenho isso. Então, é uma pessoa que não tem novidade de vida, ela não tem história para contar. Se você pega uma pessoa que é acomodada, a vida dela é a mesma. É aquela pessoa que você vai conversar e você fica, tá, e aí?
Ah, verdade. Porque ela vai contar, aconteceu em 2000. Estamos em 2020, ela tá lá. Porque em 2000 eu consegui uma conquista, porque não... Poxa, mas já se passaram 20 anos e você tá preso nisso. Por quê? Porque ela se acomodou, ela se estaciona. E aí é por isso que a gente tem filósofos que falam sobre isso, que a acomodação ela é morte. Por quê? Não tem... Como é que você faz? O que você faz com alguém que é acomodado? Se o ruim para ela é bom, a ponto de o ruim ser bom. E aí, quem é motivado, quem é engajado, quem tem esse hábito de, vamos dizer assim, de ser mais realizador, de ir atrás, ele é chamado de sonhador. Do lado do acomodado, a pessoa que tem muita energia, que trabalha, que é ativa, é chamada de sonhador. Porque tem muito, não, vamos lá, poxa, vamos para cima. E o acomodado, ele te traz, além de te trazer para baixo, ele traz os outros gatilhos que a gente comentou. Ele vai te trazer ali a procrastinação, ele vai reclamar, ele vai trazer os pontos que ao invés de te colocar para cima, te coloca para baixo. Então, ele se coloca para baixo e quem é acomodado, e talvez eu esteja errada em dizer, mas a pessoa que é acomodada, ela não vai te levantar. Agora, talvez ela não te derrube, mas ela te deixa ali. Coisa. O que traz o quê? A indiferença traz a acomodação ou é a acomodação que traz a indiferença? Sabe aquela pessoa que tanto faz como tanto fez? Ah, eu tô aqui no emprego, vamos fazer um projeto, o que você acha? Ah, pode ser. Mas eu achei melhor não. Então tá bom. O que traz o quê? Eu acho que a acomodação, ela traz essa indiferença. Porque ela não... um exemplo. Tô aqui, não tenho o melhor carro. Eu não tenho nenhum carro. Mas também não tá ruim. Mas você vai, criatura, você vai viver pegando ônibus lotado. Você vai viver no metrô lotado. Não tem problema, tá bom. Pelo menos ainda tem um metrô para andar. Então a acomodação ela gera indiferença. Por quê? Ela tá estagnada, não tem mais para onde ela ir, ela tá ali. Então ela vai ser indiferente com o trabalho, e o pior, ela se torna indiferente às oportunidades. Ela se torna indiferente para as oportunidades que ela recebe. Poxa, mas fulano, olha, você tem uma oportunidade de carreira incrível, você só precisa fazer tal coisa. Não. Pô, vai ser incrível. Poxa, mas assim, eu já tenho isso aqui, eu já tenho esse trabalho, eu já tenho essa casa, para mim tá tudo bem. Então, gera nela, vamos dizer, ela despreza aquilo que poderia ser bom. Que ela se torna uma pessoa fria. Então, é aquela pessoa fria, morna fria. Não, pra mim tá tudo bem. Como isso você disse, poxa, vamos ali, vai ter uma reunião que a gente vai dominar o mundo. Tá bom. Não vamos mais dominar o mundo, vamos só dominar o Brasil. Também tá bom. A gente pensou em um projeto que vai ajudar milhares de pessoas. Pô, legal, tá bom. Cara, nós não vai ajudar ninguém, vai ser todo mundo prejudicado. Pelo menos eu ainda vou estar aqui. Ou seja, é aquela pessoa que não tem opinião nenhuma. Se tá bom, tá bom. Se tá ruim, tá ruim. Como é que você pede opinião para alguém que é acomodado? Como é que você pede? Porque a tendência dele vai ser indiferente. Por mim, tanto faz. É o tanto faz. Que geralmente é aquela pessoa que é o café com leite. A gente já sabe que o que a gente escolher para ele vai estar bom. Então vem aqui. Então, ele não contribui, né, Rosana? Ele não contribui, né? Ele não acrescenta, ele não faz diferença no time. Ele não agrega. E não agrega. E é uma pessoa assim que, eu pensando como gestor. Caramba, eu tenho fulano aqui. Deixa eu ver, o que eu posso fazer com ele aqui? Você não sabe até mesmo o que fazer com essa pessoa. O que ela pode te ajudar e ajudar o time a agregar. Se eu colocar alguém novato com ela, pode ser que ele influencie esse novato negativamente. Se eu coloco uma pessoa engajada do lado, a pessoa engajada vai se incomodar com essa pessoa e isso pode prejudicar toda uma equipe, todo um trabalho. E a pessoa que ela tem essa acomodação instalada,
ela é muito apegada com o que ela tem hoje. Ela se apega e gruda naquilo que eu tenho. Não, eu tenho isso agora e pra mim tá tudo bem. Cara, mas isso é pequeno. Não, mas tá tudo certo. Como você disse, a gente tem uma pessoa que é acomodada na equipe. Como que se a gente vê, a gente olha a equipe, então eu penso, pô, essa equipe aqui precisa entregar tal resultado, então eu vou precisar da energia de todos. Quando eu sei que tem alguém que é acomodado, eu sei que eu vou ter que trabalhar mais. Exatamente. Eu costumo dizer que a pessoa indiferente é aquele peso que a única função é fazer com que o papel não se espalhe. Sabe aquele peso que você coloca em cima? A única função é isso, não fazer o papel voar. Eu costumo dizer bastante isso. Agora, para a gente finalizar, como que a gente evita isso, hein? Assim, eu acho que primeiro a gente precisa tomar consciência disso. Igual você falou algo ali sobre a indiferença e por que ela é um sabotador e a gente enquadra isso no final. Porque uma vez que eu sou indiferente a tudo, a minha vida ela passa a não ter tanto sentido assim. Então, a minha passagem pela Terra, ela vai ser indiferente. Eu não somei nada, eu não agreguei valor em ninguém, eu não tive história. A pessoa não trabalhou, vamos dizer assim, a pessoa não vai ter uma biografia do qual, vamos dizer assim, lá no futuro ela se orgulha, a família se orgulha, ela só apenas passou. Então, pra gente vencer isso, antes de qualquer dica que a gente possa dar, nós precisamos tomar consciência de que a gente se sabota. O indivíduo precisa se tomar consciência. Olha, em uma conversa franca com ele mesmo, eu preciso parar de me sabotar. Ele precisa... Né? Exatamente, ele precisa tirar, vamos dizer assim, ele tem que olhar para a realidade dele. É assumir, poxa, por que eu não tenho as coisas que eu quero? Por que eu não tenho a carreira que eu quero? Porque eu me auto-sabotei. Por que até hoje eu viso... A gente, quando fala de sabotagem, a gente até esqueceu de comentar. Tem pessoas que vivem sofrendo pelos mesmos problemas. Os mesmos. Então ela precisa tomar consciência. Poxa, eu estou passando por isso porque eu não faço nada a respeito. Eu não tenho tomado atitudes que me elevem para o próximo nível. Então, quando ela toma isso, ela sabe que a responsabilidade é dela. E aí vem uma dificuldade, porque o ser humano ele é resistente em reconhecer que a culpa é dele. Então, primeiro, quando ele passa por esse processo, ele assume que a responsabilidade é dele. Ele entendeu, aí ele transcende. Agora, ele aceitou que a culpa é dele, agora a gente começa a trabalhar. Então, o que a gente pode fazer? Né? Parar de deixar o hoje para amanhã. Que é igual aquela frase bem clichê que tem, né? Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então tá, como é que eu posso começar a fazer isso? Começar pelo autoconhecimento, né? Exatamente. E também saber as suas responsabilidades e o que depende de você para você... E o que depende do outro, né? Depende do outro, né? Saber quais são os meus limites aí, saber quais são as minhas crenças que podem me limitar. Tem um ponto também que eu acredito que é bem importante, que move qualquer ser humano, é ter pelo menos uma lista de objetivos de conquista. Isso é importantíssimo, porque se você não tem objetivo, você fica estagnado. Você fala assim, aqui tá bom pra mim, tá ótimo. Mas por quê? Porque eu pago minha luz, minha água, tá ótimo. Tomar minha cervejinha do final de semana. Mas além da cerveja do final de semana, o que você projeta? Uma viagem, a compra de alguma coisa, que nem você falou do carro, às vezes ir para adquirir um imóvel, sei lá. Mas tem uma meta de estudar fora, de fazer uma pós-graduação numa faculdade com grande renome. O que você almeja que pode te ajudar? O que faz você se engajar? Seria uma coisa quando assim, você lista isso, então você listou esses objetivos, então você listei eles, daí você define o que é a curto prazo, o que é a médio, o que é a longo prazo. Então você lista, depois você define, aí a partir do momento que você definiu
quais são as escalas, curto, médio e longo prazo, vem a hora da ação. Que aí é o momento onde você vai precisar se disciplinar, porque você vai ter que organizar o teu tempo para que essas conquistas aconteçam. Então, poxa, eu preciso passar num vestibular, então vou ter que começar a estudar agora. Então, na hora que eu for estudar, o que eu vou fazer? Então, eu vou desligar celular, eu vou ter que me desconectar para dedicar 2 horas para o meu estudo. Então, quando a gente segue, vamos dizer assim, essas etapas, a gente sai da sabotagem e vem para a ação. E aí, às vezes, tem gente que ainda, a gente comentando aqui, deve alguém pensando, tá, mas eu ainda não sei como fazer para agir, para parar de procrastinar. Tem uma técnica que eu acho que vocês já devem ter ouvido, que é a técnica Pomodoro, que ela ajuda bastante para quem está iniciando, que é aquela ideia de você dividir o seu dia em blocos. Você divide o seu dia em blocos ali de 25 minutos e aí aquela lei, durante 25 minutos eu vou trabalhar sem interrupções. Então, eu vou focar na minha tarefa. Minha tarefa do dia é organizar um relatório. Então, durante 25 minutos, eu só vou focar nesse relatório. Deu os 25 minutos. Então, eu vou dedicar mais um bloco de 25 minutos só nesse relatório. Quando a gente faz essas pequenas divisões, a gente começa a enxergar ali um resultado. Porque você fica motivado, porque vai vir uma competição. Tem uma competição inteira. Será que eu consigo? Será que eu consigo ficar 25 minutos, 30 minutos sem mexer no meu celular? E aí, isso te estimula. E não quer dizer que você vai ficar o dia inteiro dividido em blocos de tempo sem uma pausa. Então, um exemplo. Ontem mesmo tinha uma atividade que eu precisava de atenção. Eu falei, vou ficar 1h20 só nessa atividade. Desliguei tudo. Fiquei 1h20. Deu essa 1h20, eu parei, tomei um café, bebi uma água. Passou 5 minutos, eu retomei para a atividade. Porque isso começa a nos dar foco. Então, tem pessoas que não precisam disso. Tem pessoas que usam outras técnicas. Mas para quem está perdido, essa já é um caminho. É bacana. A Fermento até tem bastante material, fala bastante sobre essa técnica, né, Rafael? Sim, a gente fala bastante da técnica Pomodoro para você ter uma gestão melhor do tempo, fazer uma questão melhor de objetivo, conseguir também casar com essa questão de pessoal com profissional, trabalhando em home office. A gente também tem que pensar na questão pessoal para ter o tempo para você, né? Para não ficar tão focado assim só em questão profissional. E isso a gente aborda lá com os nossos cursos e tudo mais. Acho que o papo foi muito bom aqui, né, Joyce? Sim, muito bom. Acredito muito, o pessoal vai adorar muitas dicas. Essa questão da sabotagem que está no dia a dia, que você trouxe uma técnica que a gente pode utilizar para amenizar isso, para começar a trilhar um caminho, evitar esses itens que nós comentamos, né, trabalhar, tudo mais. E aí, para despedir da galera, de todos aqui, eu queria que você falasse um pouquinho aí, deixasse o seu contato, o que as pessoas podem seguir, onde que ela pode te encontrar, tudo mais. Então, primeiro, eu agradeço ao convite de vocês. Foi uma conversa muito legal. Se pudesse, a gente rodava aqui mais um tempo falando sobre isso. Então, agradeço mesmo. Para quem quiser me seguir, me acompanhar, tem um Instagram chamado Vai na RH, onde eu e mais 2 amigas compartilhamos a nossa visão sobre carreira, sobre a vida profissional. Então, ali a gente dá dicas desde como você preparar o seu currículo, como se comportar, mas também nós trazemos as nossas percepções sobre o ambiente de trabalho. Então, a gente comenta sobre tudo, é uma forma diferente de você ver o RH. Então, os textos são produzidos por nós, vamos dizer assim, a gente usa muito aquela palavra de o que um dia eu aprendi, hoje eu compartilho. Então, se vocês quiserem, o arroba é Vai na RH, e aí eu estou lá, a gente publica todos os dias com o intuito de ajudar quem precisa e quem também quer ter um norte no que se refere a carreiras. Então é isso, repito mais uma vez, muito obrigada e é isso, gente. Obrigada, Rosana.
Nós que agradecemos aí, viu? Muito obrigado e até o próximo vídeo aí, viu, gente? Um abraço Podem para me todos, convidar, hein? tá? Faz sentido para você, curta, compartilhe, comente aqui embaixo. Dê dicas também para os próximos temas, a gente conta muito com vocês. Um abraço, hein?